Olá, bom dia, pessoal. Muito bom dia, Rio Grande do Sul. 11 horas e 35 minutos, terça-feira, 15 de outubro, dia do professor. Você vai ver hoje no SBT Rio Grande. Exclusivo. Desmaiei ela e quando eu olhei para os lados, assim, olhei um isqueiro ali e acendi o travesseiro. De volta ao dia de fúria. Quando eu acordo, sentindo muita dor, um cheiro de fumaça, um cheiro forte, muito forte de álcool. E foi quando eu percebi que eu estava sendo queimada viva. Uma jornada ao desconhecido. Vamos chegar naquela noite, 7 de novembro de 2013. Uma quinta-feira. Essa data é muito presente em você, né? Essa data mudou a sua vida para sempre. Uma viagem à mente de um homem, às voltas com os mais sombrios fantasmas do passado. Os pesadelos que não deixam dormir. O sonho que eu mais tenho é encontrando a Isadora e tomando um choque. As imagens que não consegue apagar da memória. Eu nunca mais vou encontrar felicidade. Os gritos que o perseguem. As noites sem fim. A dor, assim, parece que é uma ferida que já está machucada e dói mais ainda. Às vezes eu sinto de doer, de ficar o corpo doendo, de sentir a dor. É horrível. E o que vem junto com essa dor? Vem tudo, vem vontade de morrer. Dias escrevendo cartas que nunca terminam. Bárbara, esperei por 6 anos para te escrever essa carta, para te pedir perdão do fundo do meu coração. À procura de algum conforto. Não pedi antes para te não achar que eu tivesse com outras intenções por causa do julgamento. Algum alívio. Esses anos todos não teve um dia que não chorei. Cada dia eu durmo querendo não acordar. Alguma redenção. Nada que ele fale vai mudar a verdade, vai mudar os fatos. Nada que ele fale vai mudar tudo que ele provocou. Não perdoo o João, não perdoo ele. Ele matou meus filhos, entendeu? Ele chora sem derramar lágrimas. Será possível penetrar nas profundezas da alma de um pai que nada fez para evitar as mortes dos próprios filhos? Por que você não os protegeu naquela quinta-feira, João? Muita droga. Está tudo ali dentro dele à espera de ser decifrado. De alguma forma tentaremos avançar. Entendê-lo poderá fornecer pistas rumo às profundezas da psique humana. Afinal, o que existe de João em cada um de nós? Você a amava verdadeiramente? Amava muito. Quem ama, tenta matar? Não. Mas foi o que você fez. Tensão, nervosismo, ansiedade. Foram meses até que ele aceitasse abrir a caixa de Pandora de suas emoções. Você acredita em vida após a morte? E acreditando nisso, o que você gostaria que seus filhos soubessem? Que eu amo eles demais. Eles são tudo pra mim. No fundo, acredita que se submeter a esse processo de autoconhecimento, espécie de penitência, pode talvez aliviar um pouco das dores insuportáveis da consciência. Vou estar sempre preso. Mesmo que você ganhe liberdade? Sempre preso. Preso a esse acontecimento? Preso ao meu passado, preso a tudo. Meus filhos, a ela. Ele se declara pronto. E você está? Imperdível a reportagem exclusiva do Conexão Repórter com o Roberto Cabrini e ainda ao vivo uma entrevista aqui no estúdio com a Bárbara Pena. E você vai ver também marcado o julgamento dos 4 réus do caso da Boate Kiss. Os acusados vão passar pelo Tribunal do Júri em etapas. Entre março e abril do ano que vem, 242 pessoas morreram na maior tragédia da história do estado. Mais de 600 ficaram feridas. Também ataque ao crime organizado, presos motoboys que trabalhavam para traficantes com teleentrega de drogas. Tudo aqui no centro de Porto Alegre.
Flagrante de assalto em Sapiranga. Clientes foram feitos reféns durante ataque de 3 criminosos armados. O SBT Rio Grande volta em instantes, logo depois do recado do André Hara. O que era bom contra a queda de cabelo ficou melhor ainda. Conheça o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max possui fórmula inovadora e é muito mais potente, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. Veja esse recado. Esse é o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva com 2 aminoácidos e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e 2 aminoácidos que agem na produção da queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. O novo Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força e em pouco tempo. Você encontra o novo Imecap Hair Max em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Estamos de volta com o SBT Rio Grande para todo o nosso estado. Em destaque hoje, a entrevista exclusiva de Roberto Cabrini com o personagem de um dos crimes mais chocantes dos últimos tempos. João Guatimozin Mugen Neto foi condenado em setembro a 28 anos e 4 meses de prisão pela morte dos 2 filhos e por tentar matar, ateando fogo na ex-companheira, a Bárbara Pena. Na tragédia, um vizinho que tentou resgatar as crianças também acabou morrendo. Preso na penitenciária de Charqueadas, ele recebeu o jornalista do Conexão Repórter para uma conversa perturbadora. Uma verdadeira viagem por uma mente doentia. Bom dia, João. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Você praticamente destruiu sua vida, né? Ele quebra o silêncio. Você tem refletido muito sobre quem você é aqui? Tenho. Por que você está aqui? Por que tudo acabou dessa forma? Os detalhes daquela fatídica noite de quinta-feira, 7 de novembro de 2013. Muitos consideravam até que era o seu apartamento, né? Mas era da sua avó. Você estava morando lá? Tava um pouco pulando de galho em galho. Aquela noite você saiu e depois voltou. Você lembra disso? Claro. Você lembra de você voltando? Tem essa imagem na cabeça? Mais ou menos. Tenho. Quando você volta, você vai direto pro banheiro. Eu só cheguei em casa e fui no banheiro. Quando eu saí do banheiro, ela já começou a me xingar, já pegou, tinha o CPU não, a tela Sei. A tela do Monitor. computador, ela já tocou em cima de mim, já começou a me ofender. Por que vocês começaram a brigar exatamente? Eu não sei eu não sei se ela viu alguma coisa no meu computador ali na hora ali, eu não sei o que ela viu ali. Eu lembro que ele saiu do banheiro e foi até o quarto onde eu tava e ficou me olhando com uma cara de debochado. Eu lembro Você até sentia hoje. que algo muito grave ia acontecer? Naquele momento ele não. Eu saí do quarto e ali a gente começou a discutir. Porque ele queria voltar comigo e eu tava firme que eu não queria voltar com ele. Vocês não estavam juntos mais? Tava. Não é o que ela conta. Ela conta que você queria voltar. É que na realidade... E ela não queria. Na realidade, qualquer coisa que ela fala, ela quer me destruir, né? Todo mundo do prédio lá viu que a gente tava até de bem, trocando carinho lá embaixo, lá. Chamei a polícia, liguei pra polícia. Eu lembro que eu falei com uma mulher e ele pegou o telefone, arrancou da minha mão, quebrou. E aí eu fui deitar no sofá-cama da sala. Quando eu acordei, eu já estava sendo espancada. Mas você não se limitou a ofendê-la. Você começou a agredi-la. Eu não... Você quase quebrou o nariz dela? Não. Me falou um monte de coisa. Me chamou de corno. Me descontrolei, desmaiei ela e toquei ela em cima do sofá. Quando eu olhei para os lados, assim, olhei um isqueiro ali e acendi o travesseiro. Por quê?
Não sei, descontrole. Por que você queria assassiná-la, João? Não sei. Eu queria que nós dois ficassem ali, eu acho, na época. Não me lembro o que passou na minha cabeça em si. Naquele momento você queria acabar com a vida dela, João? Com a dela e com a minha. As agressões foram tão severas que ela desmaiou. Ela perdeu os sentidos. Não, a única agressão que eu fiz foi um pescoção, né? Que se chama, né? Daí ela acabou desmaiando ali, caiu e eu larguei ela em cima do sofá. No que eu larguei ela em cima do sofá, eu peguei o isqueiro e acendi o travesseiro. Daí eu saí dali, fui pra cozinha e me sentei. Quando veio, começou a pegar fogo, começou a sair bastante fumaça. Quando veio, ela passou correndo por mim e pulou da janela. E eu fiquei ali sentado. Quando veio, derrubaram a porta ali e me arrastaram dali. Eu lembro que ele quebrou meu nariz, de tanto que ele me batia. Ele me deu socos no nariz, pegou meu cabelo e empurrava na parede. Nesse momento, eu realmente senti que tinha alguma coisa de errado. Depois dessas agressões, ele me jogou de bruços nesse sofá-cama onde eu estava, sentou na minha coluna e tentou quebrar meu pescoço. Por que pegar o travesseiro, botar fogo? Não sei, eu tava louco. Você não pensou nas suas crianças naquele momento, João? Não. Você disse que amava a Bárbara, mas tentou assassiná-la. Você disse que amava seus filhos, mas não se preocupou com eles naquele momento. Que amor é esse, João? Foi um segundo de loucura. Defina esse segundo de loucura. Um segundo de loucura que acabou com a minha vida. Não foi só um segundo, demorou muito mais tempo. Mas um segundo modo de dizer. Você teve tempo para se arrepender. Enfim, você agrediu severamente, ela desmaiou. E nem assim você parou. Não agredi ela severamente. No momento ali, eu só desmaiei. Perdeu os sentidos. Então, mas não bastava perder os sentidos, você estava com uma ira, você precisava, além disso, atear fogo no apartamento? Por quê? Não sei. Um cheiro de fumaça, um cheiro forte, muito forte de álcool. E foi quando eu percebi que eu estava sendo queimada viva. Quando é que você decidiu que você ia tentar assassinar a Bárbara? Eu nunca decidi, aconteceu. Mas você se recorda da imagem dela pegando fogo? Pegando fogo, não. Ele me jogava para cima do fogo para realmente me queimar. Aí eu me lembrei que na área de serviço era um apartamento muito pequeno, de um dormitório só. Na área de serviço tinha só uma janela, não tinha persiana, porque as persianas já estavam fechadas por ele. Eu fui ali na janela e gritei por socorro. Ele veio atrás de mim e me jogou do 3º andar. Não, ela passou correndo e pulou. Não é o que ela conta. Ela conta que foi pedir ajuda e você se aproximou e a empurrou do 3º andar. Aí quando eu acordei lá embaixo, eu ainda estava em chamas. Os vidros quebrando em cima de mim. Nisso, os moradores do prédio já estavam acordando, todos apavorados. E eu vi ele vindo na minha direção. E ali, ele tentou colocar a culpa em mim. Ele me chamou de vagabunda, falou que eu que tinha provocado tudo. E eu só lembro de ter pedido para tirarem ele de perto de mim e eu só conseguia chamar pelos meus filhos. Isadora, de 2 anos e 7 meses, e João Henrique, um bebê de apenas 4 meses, que dormiu no quarto, morrem. Mas eu não sabia que eles estavam ali. Eu vou me preocupar com uma coisa que eu não sei, não... Vocês foram postos na mesma ambulância. Bom. E ela disse que você tinha apenas uma reação. Você sorria sarcasticamente para ela. E que você não demonstrava qualquer arrependimento. Isso. E disse também que, antes de ser colocado na ambulância, você tentou passar para os vizinhos a impressão de que ela teria causado isso. Eu não me lembro. Você se deu conta do quanto ela está ferida? Não. Não mesmo. O que você sentiu quando você olhou para a Bárbara e a viu naquele estado, João? Não me lembro, doutor. Consta que somente no hospital você assumiu que tinha praticado esse crime. Você se lembra disso? Eu não me lembrava do depoimento, nada, não me lembrava de nada ali. Eu tava louco ali, eu tava louco ainda, eu tava transtornado. Um abuso excessivo de droga.
Quando é que você se deu conta de que seus atos tinham assassinado os seus filhos? Isadora, João Henrique. Quando, João? Acho que foi no hospital, alguém me falou alguma coisa. Na hora do depoimento, não sei. Eu não me lembro de jeito. Qual foi a sua reação? Dor, né? Pior do mundo. Pior do mundo. Ninguém, nenhum ser humano... Não, eu não sei, ninguém mataria os próprios filhos. Daí não... De um pai, espera-se que ele proteja seus filhos, não é? Que lute por eles. Que dê a própria vida se for preciso, não é assim? Você pensa muito sobre ele, João? Todos os dias, todas as noites, não tem... Eles eram tudo pra mim, eu trocaria tudo pra estar aqui comigo, tudo. Eu arrancaria minhas duas pernas, meus dois braços, tudo, não tem... Que tipo de pai você foi, João? Eu fui um pai amoroso, irresponsável. Um pai irresponsável, mas um pai amoroso. Como é que merece ser classificado um pai que causa esse tipo de morte para os filhos, João? Me pergunto por quê. Por que foi assim? Por quê? Não encontro, não tem resposta, não. É nesse clima de suspense, de tensão, de prender o fôlego, que essa conversa aconteceu aqui em uma penitenciária de Charqueadas com o Roberto Cabrini. Daqui a pouco, gente, tem a segunda parte dessa entrevista. O João Guatimozinho Mugem Neto escreveu uma carta para Bárbara Pena. Ao vivo, aqui no nosso estúdio, ela vai falar se acredita nesse pedido de desculpas. Nós vamos ler a carta, os trechos mais fortes e saber se realmente foi ele que escreveu todas essas palavras que estão aí na reportagem do Conexão Repórter. 11 horas e 56 minutos. Agora um recado da Sorri Fácil para você. Olá, eu sou a doutora Mara Sante e vim falar de sonhos. Você se sente inseguro usando dentadura? Sofre com prótese solta e tem vergonha de sorrir? Chegou a hora de Guaíba voltar a sorrir. Esta semana, de 17 a 19 de outubro, acontece o plantão de implantes na Sorri Fácil Guaíba. As vagas são limitadas e eu estou aqui esperando a sua ligação. Nossa equipe de especialistas vai tirar todas as suas dúvidas com diagnóstico digital, scanner bucal, para você ter a segurança de realizar o tão sonhado implante dentário. Agende já a sua avaliação na Sorri Fácil. Ligue 0800 631 30 ou acesse www.sorrifácil.com.br. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. A gente segue o SBT Rio Grande de hoje falando agora de segurança pública. A Polícia Civil prendeu em flagrante 2 motoboys que trabalhavam para traficantes no centro aqui de Porto Alegre. Outros 2 já haviam sido presos durante a investigação. Uma verdadeira rede de teleentregas funcionava desde o ano passado, aqui na nossa capital. Conexão Zona Sul, centro da cidade. Solta aí. As buscas se concentraram na Vila Cruzeiro, zona sul da capital. 2 homens foram presos em flagrante. Essa investigação começou em fevereiro deste ano, a partir de uma prisão em flagrante de um motoboy que veio até o centro histórico da capital para entrega de uma bucha de cocaína. A partir daí, então, se começou a investigar. Os policiais tiveram acesso às conversas dos criminosos. Deixei os motoboys do BIM no posto, bombando as teles do BIM. Ele vai ver só.
E tem que pegar eles agora, não. Antes do carnaval, eles vão estar com os bolsos cheios. Conforme a polícia, a droga era entregue por uma equipe de 15 a 20 motociclistas para consumidores cadastrados ou indicados em grupos de WhatsApp. Um dos principais pontos de entrega era a zona central de Porto Alegre. Eram pelo menos 30 entregas por dia. Para aumentar as vendas, criatividade do mal. Havia, inclusive, propaganda do serviço nas redes sociais. Eles faziam divulgações de preço, inclusive de promoções, via grupos de WhatsApp, né? E faziam entregas àquelas pessoas que constavam na sua agenda a partir de indicações e pessoas mais conhecidas. A mesma tecnologia que hoje ajuda a sua, a minha vida a se comunicar de forma mais ágil com as pessoas também ajuda o crime organizado. Montaram aí verdadeiros grupos de consumidores de drogas. Maconha, cocaína, tudo dentro de uma segurança por causa da teleentrega, né? Motoboy ali com a caixinha atrás na moto, tá entregando um lanche, tá entregando um serviço e junto a porção de droga, né? Que foi encomendada através desse grupo de WhatsApp. E aí o sistema de pontuação, né? Cliente VIP acaba ganhando desconto, né? Ganha novas corridas, não paga pelas corridas e assim o tráfico acabava se alimentando. Eles fazem parte, gente, de um braço de uma das facções que controla o sistema de tráfico aqui da Grande Cruzeiro. É um tráfico mais elitizado, porque não atraía os consumidores para a boca de fumo. Esses mesmos consumidores acabavam recebendo a sua droga, efetuando o pagamento no conforto da sua casa, na região central, no seu local de trabalho, e aí a engrenagem seguia sem chamar muito a atenção. Investigação desde fevereiro. Desde fevereiro, a Polícia Civil conseguiu, pelo menos até agora, quebrar um pedacinho dessa engrenagem que é muito maior e tem que ser assim, dessa forma mesmo. Vamos para o nosso primeiro giro da redação. Tem um flagrante aí na tela do SBT Rio Grande. Clientes de um supermercado em Sapiranga, no Vale dos Sinos, foram feitos reféns durante um assalto nessa segunda-feira. 3 suspeitos invadiram esse local armados, estavam bem violentos, né, Bruna Osterman? Exatamente, Mali. 3 criminosos, né, pela imagem, aí a gente vê, eles não tinham nenhuma boa intenção, estão armados e encapuzados e ainda instalaram o pânico nesse supermercado de Sapiranga. O ataque aconteceu por volta das 7h15 da noite. 4 homens chegaram ao local em uma caminhonete Peugeot branca, aí um deles ficou no volante e os 3 desceram. Armados e encapuzados, como eu bem disse, eles entraram no estabelecimento, renderam o vigilante e aí começaram a fazer uma limpa nos caixas. Logo depois, fugiram do local nessa mesma caminhonete que a gente vê aí nas imagens. O detalhe é que, segundo a polícia, eles tinham o apoio de um outro veículo. Seria um Honda Fit prateado, porque esses 2 carros seguiram, digamos assim, juntos em direção à RS 239. A Brigada Militar fez buscas ali na região, acabou não conseguindo localizar ninguém e a Polícia Civil está investigando o caso. A quantia roubada dos caixas não foi informada, mas o que se sabe é que, a princípio, eles não conseguiram acessar o cofre. O detalhe, Chamalha, é que a gente vê ali que um desses criminosos parece usar uma arma longa, né? A polícia ainda não sabe exatamente se trata de fato de um fuzil, porque pela imagem parece que tem uma luneta e um fuzil não tem luneta, pelo menos foi o que me explicou um dos agentes que está investigando esse caso. Mas, de qualquer forma, para leigos, né, Chamalha, ver uma arma desse tamanho... Me parece ser uma arma média, né, Bruno? Uma submetralhadora ali, mas de qualquer maneira chama atenção, porque não é uma arma usual nesse tipo de ataque criminoso, né? Exatamente. É uma arma de roubar banco, de roubar carro forte, né? Uma arma realmente com quadrilhas mais organizadas. E o que chama atenção, Bruna, 7 horas da noite, o pessoal trabalhou o dia inteiro, antes de retornar para casa, passa no supermercado para comprar ali os mantimentos do dia, para fazer a janta, né? E conseguir descansar um pouco para retomar o trabalho no dia seguinte e, de repente, aí, né? Várias vítimas, vários clientes, uma ação tensa, né, Bruna? Para controlar tudo isso, a tensão, o medo realmente estava presente ali na cena, né? É um horário que o super tá lotado justamente porque o pessoal sai do trabalho e vai no supermercado fazer compras, né? Então já é mais cheio em função disso. E aí eles vão
com essa, não só as armas, só de estarem encapuzados também já implantam essa coisa do medo, né, Chamali? E com certeza, né, as pessoas não sabem ali. O que o inspetor Medeiros, que trabalha ali na delegacia de Sapiranga, me disse é que pode até ser uma airsoft, que não entendo nada de armas, perguntei o que era isso, né? E daí ele explicou que é uma espécie de simulacro que não tem munição de verdade, que é uma munição que se treina, que se faz treinamento e tal, mas que pode ter sido usada justamente para colocar esse medo nas pessoas e elas não reagirem. Para intimidar agora a Bruna, na cena a gente percebe analisando que esse criminoso aí encapuzado, ele fica para trás justamente para fazer uma possível contenção da reação das forças policiais. Então, o fato de ser uma arma simulacro não fecha bem com a posição dele ali na cena do crime, né? Chamali, mas tinha tanto o criminoso que estava no carro e também tinha um outro carro de apoio. Então, eles estavam bem... O que, para mim, é bem claro é que eles premeditaram muito bem premeditado, porque estavam bem preparados. Só o que eu acho é que talvez não tenham considerado que fosse mais difícil abrir o cofre do que de fato foi, enfim. Aí só conseguiram levar dinheiro dos caixas e aí, embora a quantia não tenha sido revelada, se sabe que é uma quantia bem baixa para um assalto, digamos assim, desse tamanho, né? Desse tamanho, com esse tipo de organização, exatamente, né, Bruna? Agora, a Bruna teve mais um ataque a um supermercado, um mercadinho, dessa vez em Viamão, no bairro Santa Cecília. Conta pra gente aí os detalhes. Esse aí o bandido foi sozinho, viu? A câmera de segurança mostra ele de moletom vermelho, armado dentro do supermercado. O criminoso rendeu funcionários e também um fornecedor de mercadorias que estava no local. Pegou o celular de uma das vítimas, obrigou ela a deitar no chão. E aí ali a gente já vê a cena seguinte, que é quando ele está obrigando ali o operador de caixa a colocar o dinheiro dentro de uma bolsa que está sobre a bancada. Agora, a cara de pau é tão grande que ele não roubou só dinheiro, ainda pediu uns cigarros para levar e aí também roubou ali o que tinha de maços dentro do mostruário. Depois disso, o assaltante fugiu. E na rua, aí entrou num Prisma preto que estava ali já esperando por ele. Segundo a ocorrência da Brigada Militar, o homem levou R$ 1.500 em dinheiro e R$ 500 em cigarro. Esse assaltante que ainda não foi encontrado e nem identificado pela polícia. Aí tá de boné, justamente para dificultar essa identificação da investigação. A gente permanece falando de ataque a mercados, a estabelecimentos comerciais, só que dessa vez uma reação bem mais violenta. E quem se deu mal foram os criminosos, né, Bruno? Um comerciante matou um ladrão e feriu outro na zona norte aqui da nossa capital. Ele foi rendido, né, numa tentativa de assalto e acabou reagindo, Bruna. Exatamente, Chamali. Parece que os mercados são um novo alvo aí, né, da criminalidade. O caixa forte, né? O caixa eletrônico deles, Exatamente. Bom, de acordo com a Brigada Militar, 3 homens chegaram armados nesse mercado que fica na estrada Antônio Severino, no bairro Rubem Berta. Eles anunciaram o assalto, mas foram surpreendidos pelo dono do estabelecimento, que estava armado. Dos fundos do mercado, quando ouviu os gritos dos ladrões, já chegou armado, não teve dúvida, atirou contra os criminosos. Um dos bandidos conseguiu entrar no carro que eles estavam usando, né, que é esse carro que a gente vê nas imagens, mas bateu em um muro do outro lado da rua, havia sido atingido e morreu no local. Outro foi baleado e aí ficou ferido e ali ficou no local. Um terceiro comparsa que conseguiu fugir. Esse bandido que ficou ferido, Chamali, presta atenção, ele tem 15 anos. É um adolescente, é um guri. Ingressou na adolescência, né? Um guri, exatamente, né, Bruna? E já tinha antecedentes criminais. No mercado, a polícia encontrou 3 simulacros de arma, ou seja, eles se deram muito mal porque eles realmente foram com esses simulacros, ou seja, armas que não eram de verdade para tentar intimidar esse comerciante. O Rubem Berta já é um bairro um pouco complicado, né, Chamali, onde acontece muitos casos aí de violência. Esse comerciante preparado acabou revidando com uma arma de verdade. O detalhe é que a sogra ficou ferida nessa confusão, né, a sogra do comerciante, mas passa bem. Agora a polícia vai investigar o que provocou o ferimento, porque é capaz até do comerciante ter atirado na própria sogra sem querer. Nessa confusão toda, nessa reação do comerciante. Tá certo, Bruna. Obrigado. Daqui a pouco a Bruna volta direto da nossa redação aqui com outras informações. Agora a gente fala da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. Eu não lembro de outra com um número tão elevado. Os réus do caso Kiss serão julgados em 2 etapas, em março e abril de 2020.
Os 4 acusados irão a julgamento em Santa Maria. Os empresários e sócios da boate, Mauro Hoffman e Elisandro Spor, e os integrantes da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo Santos e Luciano Bonilha. Solta aí. O julgamento deve ocorrer em 2 partes. No dia 16 de março de 2020, às 10 horas da manhã, serão julgados o sócio da boate, Mauro Hoffman, e o músico, Marcelo de Jesus dos Santos. No mês seguinte, vão a júri o outro sócio, Elisandro Spor, e o outro músico, Luciano Bonilha Leão. A Associação de Familiares de Vítimas da Boate Kiss, em coletiva de imprensa nesta manhã, alegou não ser favorável ao desmembramento do júri. Nada como os 4 réus serem julgados junto, porque Santa Maria precisa dar uma resposta para o mundo, questão dessa tragédia, e essa resposta tem que ser exemplar e esses réus, para isso, têm que ser julgados juntos. O juiz Ulisses Lousada também atendeu ao pedido da assistência de acusação e do réu Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, para que os jurados entrem no prédio da Boate Kiss durante o julgamento para fazer uma inspeção in loco. Além disso, Lousada limitou em 5 o número de testemunhas para cada parte. Elas vão falar no primeiro júri e como é que ficaria o segundo júri? Elas vão falar de novo? Aí a defesa já vai saber os argumentos, já vai saber antecipadamente as respostas. O local ainda não está definido, mas deverá ser em um espaço que comporte 350 pessoas. 7 anos depois, né? Janeiro de 2013, vão ser julgados em março de 2020. Começa a primeira parte desse longo júri. As atenções do país, do continente, devem estar voltadas para Santa Maria, porque, olha, é uma tragédia sem precedentes, gente. Eu falei na maior tragédia da história do nosso estado, mas com certeza é uma das maiores do nosso país e também aqui da América do Sul. 242 pessoas, uma ferida que não cicatriza nessas famílias lá em Santa Maria. Pois o Ministério Público vai recorrer para que seja um único julgamento e também vai pedir para ampliar o número de testemunhas nesse processo todo. Vai ser um longo julgamento, muita atenção, muita defesa, muita acusação e todas as lembranças daquela noite de 27 de janeiro de 2013 vão estar presentes em março do ano que vem. Até lá ainda tem alguns capítulos dessa história para serem escritos aqui no nosso estado. A gente volta a falar agora de uma tragédia particular aqui da nossa capital, o caso Bárbara Pena. A segunda parte da entrevista exclusiva de Roberto Cabrini com o João Guatimozin Mugeneto, o assassino dos próprios filhos e que colocou fogo na ex-companheira, a Bárbara Pena, pois ele alega arrependimento e pede perdão em uma carta que foi escrita a próprio punho. Será? Confira agora. Se você deseja tudo de bom para ela, por que você nunca pediu desculpas à Bárbara? Mas é que eu tô preso. Mas eu fiz ali cheguei a fazer força de carta para ela. Você chegou a escrever? Não cheguei a mandar, mas cheguei a fazer um monte de carta para ela. Você chegou a escrever? Escrevi. Bárbara, esperei por 6 anos para te escrever essa carta, para te pedir perdão do fundo do meu coração. Não pedi antes para te não achar que eu tivesse com outras intenções por causa do julgamento. Esses anos todos não teve um dia que não chorei. Cada dia eu durmo querendo não acordar e acordo triste por ter acordado. Eu perdi o que eu mais amo nessa vida, a Isadora e o João Henrique. São o amor mais lindo, tudo de maravilhoso. Eu não me conformo. Eu trocaria meus 2 braços, minhas pernas, prisão perpétua, para ter eles aqui comigo. Através de nossos registros, a carta de João chega a Bárbara. A jovem avalia ser importante tomar conhecimento de seu conteúdo. É algo que sente ser necessário para um longo processo de pacificação da mente. O sonho que eu mais tenho é encontrando a Isadora e tomando um choque e falando: minha vida, vem aqui, me dá um abraço para sempre. Vamos ficar a vida inteira abraçado. Eu nunca mais vou encontrar felicidade. A dor é eterna. Pra mim, alguém sentou do lado dele e pediu pra ele escrever essa carta. Pra mim, não parece ser de coração e não acredito nas palavras dele. E quanto a ti, foi um momento de loucura, numa época
que no fundo eu era um guri maturo, irresponsável, depressivo e que não entendia nada da vida, mas quem sentia um amor imenso, maior que tudo, a ponto de não controlá-lo. Hoje em dia eu amadureci, na dor, no sofrimento. Ele teve tempo para pensar. Enquanto ele me espancava, eu pedia para ele parar de me espancar. Eu falava dos meus filhos. Então, essa versão dele falar que não sabia, que os filhos estavam lá, é mentira. Entendeu? Se eu tivesse morrido, se ele tivesse me matado, provavelmente a versão seria outra. Ele teria jogado a culpa em mim, como acontece em muitos casos hoje em dia. Enquanto eu estiver vivo, sempre vai ter alguém rezando por ti, te amando, um amor bom e puro, que só deseja felicidade. Se eu pudesse trocar as marcas contigo, eu não pensaria 2 vezes. Se fosse preciso, eu morreria para tudo voltar ao normal contigo. Perdão. Aqui tá falando um cara que nunca mais vai atrapalhar em nada a tua vida e que vai te amar para sempre. Para mim não é verdade isso aqui. Ele sempre simulou as coisas. Hoje, estando fora, né, do relacionamento com ele, ou da convivência com ele, tipo, eu consigo enxergar isso, entendeu? Ele sempre teve esse mesmo jeito. Você espera que ela te perdoe? Espero. Não perdoo o João. Não perdoo ele. Ele matou meus filhos. Eu a entrevistei e ela disse que não consegue te perdoar e que você mereceria pena de morte se ela existisse no Brasil. É justo. Você espera que ela mude de ideia? Um dia eu espero. Você pensa nela todos os dias? Penso. Penso nela, penso neles. Não tem como não pensar, né? É um sofrimento diário. Você se imagina se reencontrando com seus filhos? Você acredita em vida após a morte? E acreditando nisso, o que você gostaria que seus filhos soubessem? Que eu amo eles demais. Eles são tudo pra mim. Eu sempre vou rezar por eles. João, esse é um ato que você costuma fazer muito pouco, né? Chorar. Você não é um homem que chora. Eu choro bastante. É? Você tem a imagem de uma pessoa insensível que não chora, que não demonstra emoção. Não é verdade isso? De repente um pouco pelo nervosismo, sabe? TV e na audiência também. É complicado, não, mas não, eu não sou assim, não. Não sou. Quem me conhece sabe, quem já conviveu comigo sabe. Sou sensível, não tenho, sou ser humano, não sou... João Mugem, o que você gostaria que as pessoas soubessem nesse momento, João? Que nós estamos encerrando a nossa entrevista. Perdão, eterno perdão, para todo mundo. Para todo mundo. Para ela, para a família dela, para minha família, para todo mundo. Pro seu Enio? Pro seu Enio. Tudo que eu te falei é de coração. Mesmo? Mesmo. Posso acreditar? Mesmo, pode acreditar. Muito obrigado pela entrevista, João. Você volta para sua cela agora com que estado do espírito, João? Como é que vai ser sua noite hoje? Depois de ter me contado tudo isso. Foi sua primeira entrevista. Não vai deixar de ser pesada. Mas veio um certo alívio? Um pouco. Muito obrigado. 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 Quando deixo o presídio naquele fim de tarde, muitas reflexões vêm à mente. João terá sempre que conviver com esses questionamentos. Terá sempre que conviver com o fato de, além de quase matar a mulher que dizia amar, nada ter feito para salvar seus próprios filhos. Pelo contrário, terá ele algum dia, algum momento de paz? Talvez seja essa a maior pergunta, né? Será que dá para ter paz depois de fazer tudo o que ele fez? Pois olha, gente, a gente continua nesse caso, nós estamos ao vivo aqui com a Bárbara Pena.
é a Bárbara, que é a única sobrevivente daquela noite de terror, 7 de novembro de 2013. Bárbara, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, para estar ao vivo aqui no estúdio hoje. E eu começo te perguntando, dá para acreditar naquelas lágrimas, naquelas reações? Roberto Cabrini é um repórter que aperta, que vai a fundo. Dá para acreditar naquelas reações do João? Bom, eu acredito que ele é muito mais maldoso, muito mais cruel do que eu imaginava. Porque ontem, assistindo a entrevista, e deu para ver nitidamente que ele é uma pessoa que continua dissimulando as suas palavras, seus atos, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tudo que ele fez contra a minha vida, contra as nossas vidas, meus filhos, o seu Enio, ele ainda tenta colocar a culpa em mim, ele ainda tenta dissimular as provas periciais, os testemunhos, os depoimentos, as minhas lembranças, a minha verdade, e hoje é uma briga pela verdade, porque o azar dele é que eu tô viva e que eu lembro. Enquanto eu estiver viva, eu vou continuar lutando pelos meus filhos, pelo seu Enio, vou continuar lutando pela minha vida, porque eu sei que não vai ser fácil enquanto ele estiver preso ou o dia que ele for solto. E eu vou continuar lutando pela verdade por tudo que aconteceu e por tudo que ele provocou. Ele diz não lembrar, mas eu acho que ele não lembra de verdade tudo que falaram lá no dia do julgamento. Foram quase 7 anos, entre 7 de novembro de 2013 e 3 de setembro desse ano. 28 anos e 4 meses de prisão. Essa sentença, ela representa a justiça, na tua opinião? Com certeza não. Passou longe de justiça. Justamente eu tentei me manter forte durante todos esses anos, acreditando que ia ter uma pena justa, que ele ia pegar a condenação máxima e ia ficar o máximo possível preso em regime fechado. Só que, infelizmente, a verdade é bem diferente do que eu esperava, né? E, na verdade, ele não quis falar no dia do júri, né? Quem pôde acompanhar pôde ver que ele não quis se comprometer, não quis comprometer a pena dele. E ele é muito dissimulado, ele arquiteta tudo que ele vai falar, tudo que ele vai demonstrar, entendeu? Pra mim é totalmente... Eu me sinto derrotada, na verdade. É esse sentimento que eu tenho. Esse é o teu sentimento, de derrota. Sim, diante de todas as bandeiras que tu levantaste durante esse período todo, de conscientização, de provocar nas mulheres a reação de não aceitar esse tipo de conduta por parte dos homens, esse machismo exacerbado, seja ele travestido pelo consumo da droga, pelo álcool, enfim, outras drogas. Mas tu tem esse sentimento dentro de ti de uma derrota. De derrota, com certeza. E, assim, a questão que ele fala que ele estava drogado, na verdade é a única alternativa que ele tem hoje, entendeu? Ele tenta reverter e tenta usar o entorpecente como culpabilidade, entendeu? E isso já foi provado que ele não é drogado, entendeu? Ele não é insano mental. Então hoje ele está querendo trazer a versão dele, né, para o público, justamente para as pessoas tentarem se comover. Só que quem pôde acompanhar o júri, quem me acompanha sabe de toda a verdade. Inclusive, eu vou começar a soltar também partes importantes de tudo que aconteceu na minha vida e eu não trouxe até hoje, porque assim, eu não acho justo tudo que ele tá voltando a fazer na minha vida, Falasse entendeu? de bastidores, a gente já conversou numa outra oportunidade, dentro do possível do que tu possa revelar. Houve por parte da família do João, de quem a assessorou, uma tentativa de te desqualificar, te desestruturar perante vítima para a opinião pública? Com certeza. O pai dele é advogado criminal, tanto é que nessa entrevista o próprio João diz, né, relata esse momento que o pai dele me ameaça, e já tive medida protetiva contra o pai dele também, só que infelizmente no nosso país, né, acaba sendo uma briga que muitas vezes quem sai perdendo é quem está com a verdade. Vamos abrir, tu falasse no dia do julgamento, vamos acionar a Bruna, que cobriu, na época eu estava aqui apresentando, a Bruna estava no Foro Central. Bruna, as reações dele em comparação à atitude dele no júri, o que dá para falar, dá para traçar um paralelo entre a entrevista do Cabrini e o comportamento dele lá no tribunal, Bruna? A questão ali que o Cabrini perguntou para ele se ele era uma pessoa fria e que não costumava chorar no julgamento, realmente eu não vi ele chorar em nenhum momento. Mas eu queria perguntar para a Bárbara
o seguinte, uma coisa que ele falou ali e que pra mim, como mulher, e embora uma repórter tenha sempre que ser uma pessoa imparcial, quando se trata de violência contra a mulher, feminicídio ou violência contra os filhos, pra mim é impossível. Ele disse que ama a Bárbara e, na minha opinião, é impossível alguém amar uma pessoa e tentar matá-la. Então eu queria que a Bárbara contasse, talvez de uma forma mais objetiva, como chegou nesse momento. Porque as pessoas, o que eu vi muito durante o julgamento foi as pessoas questionarem assim, como ela deixou chegar até esse ponto. E nós que trabalhamos com isso, acompanhamos muitas matérias e, enfim, histórias de violência contra a mulher, a gente sabe que é um contexto em que a mulher é desvalorizada, é manipulada. Então eu queria que a Bárbara contasse um pouco disso, que eu sei que vai ser dolorido, triste, mas eu acho que é importante porque podem haver mulheres que vão ouvir esse relato dela e talvez se identificar de alguma forma, para as pessoas também entenderem como ela deixou, porque na verdade ela não deixou, né? Ela foi levada até esse momento, certamente sem ter sem querer jamais que isso fosse acontecer. Bom, hoje em dia é muito fácil a gente falar sobre esse tipo de assunto, né? As emissoras, vocês aqui, por exemplo, estão abrindo um espaço para a gente contar as nossas histórias. Só que há 6 anos atrás, por exemplo, era uma realidade totalmente diferente. E um dos meus maiores problemas com o João é que eu era dependente dele financeiramente, dele, da mãe dele. Então ele usava isso muito contra mim, entendeu? Eu morava na casa da mãe dele, com a irmã e com o padrasto. E ele morava com a avó no apartamento onde tudo aconteceu. Então, por mais que eu não estivesse junto com ele naquela época, mas eu tinha meus filhos e eu morava com a mãe dele. Então, ele sempre me maltratava dessa forma, dizendo que eu tinha que aturar porque eu não tinha para onde ir. Aí, às vezes que eu tentei arrumar um emprego, eu tentei começar meu curso, que inclusive ia começar meu curso de cabeleireiro 4 dias depois da data da tragédia, né? Então, eu estava tentando sair disso, aí vinha os familiares dele, a mãe dele, pensa bem, porque como é que tu vai sair assim de casa com 19 anos e eu começar do zero, morar sozinha. Então, todas as pessoas usavam isso e eu acabava ficando cada vez mais presa nesse ciclo, entendeu? Então, era muito difícil. Era uma teia, era uma dependência financeira e se usavam disso para transformar numa dependência emocional. Usavam as crianças nesse jogo, nesse processo todo. E na época ninguém falava, ninguém queria se meter, ninguém queria se envolver. Que nem eu falei, hoje em dia as pessoas estão mais abertas, conseguiram ter consciência do quão cruel vivenciar isso. Não a pessoa em si, mas muitas vezes até perto, né? Quando a gente presencia algo perto. Então, hoje em dia é muito mais fácil a gente dar o braço, ajudar, escutar, né, orientar. Mas naquela época, não. E eu morava, que nem eu falei, morava com a mãe dele, advogados, e nunca ninguém me orientou porque era o João, entendeu? Era meu filho, era fulano, entendeu? Era meu amigo. Bárbara, antes da gente encerrar essa entrevista, a Bruna tem mais uma questão também para levantar. Eu queria tocar nesse assunto do componente novo, que foi a entrevista do Cabrini e a carta que ele escreveu. Pergunta da Bruna tem relação com a carta, Bruna? Na verdade, a minha pergunta tem relação com o que ela estava dizendo, que morava com a mãe do João. No julgamento, a mãe do João disse que considerava que ambos eram culpados por essa tragédia e pela morte dos filhos, né? Eu queria saber como é que tu ouviu isso, como é que foi para te receber ela ter dito isso? Bom, tu estavas lá e tu viu que eu fui expulsa, né, do dia do julgamento, justamente porque a mãe dele estava dando o depoimento dela e ela mentiu e eu acabei me manifestando e o juiz me expulsou, né? Eu acho que tu presenciaste isso. Eu acho que depois que acontece é muito fácil as pessoas apontarem o dedo e tirarem o seu da reta, né? E aconteceu isso. Agora, depois que meus filhos faleceram, aliás, foram assassinados, o seu Enio foi assassinado também, aí ninguém tem culpa, ninguém foi nada, foi João e eu, né? Mas e a culpa de mãe? Ela que criou o filho, não é? Ela que criou ele. Tem a culpa do pai, tem a culpa da avó que passava a mão por cima e dava dinheiro sempre que ele pedia. Então não é só a culpa minha, porque eu aguentei, porque eu fiquei quieta. Eu não aguentava mais. Tanto é que eu fui atrás da minha independência financeira e queria seguir minha vida e tinha terminado com ele. Antes da gente terminar, a carta, tu acredita que ela foi escrita por ele? Cada palavra, cada letra é o sentimento dele ou é um artifício para tentar desconstruir a imagem de monstro que ele ficou com a opinião pública? Com certeza. Ele quer, que nem tu falou, destruir a verdade dos fatos, entendeu? Quer, de certa forma, convencer as pessoas de que ele não é aquilo que ele cometeu, mas ele é cruel, sim. Quem convive com ele sabe que ele é cruel,
Entendeu? Quem convive sabe o quanto ele é cruel. Tanto é que nem eu volto a falar, teve os depoimentos, tem as minhas lembranças, tem os fatos e nada vai mudar. Ele pode escrever carta, ele pode falar o que ele quiser e eu tenho certeza que essa carta foi totalmente orientada a ele fazer. Ele não foi de coração porque ele não tem coração. Cabrini diz que a pior prisão é dentro de si mesmo, que é o que ele deve estar vivendo. Tu te sente presa a esse passado ainda, mesmo estando em liberdade, ter constituído uma outra família, isso ainda te prende, Bárbara? Com certeza. Eu vivo essa minha história 24 horas por dia, por mais que eu tente me distrair, por mais que eu tente tentar recomeçar, é algo que já está marcado no meu corpo, nas minhas lembranças, né? E eu tento seguir minha vida, mas nunca vou começar do zero e esquecer tudo o que aconteceu. Pensa no dia que ele sair da cadeia? Com certeza, com certeza. Eu penso, mas eu tento não viver isso, porque eu sei que ele vai voltar a me perseguir. Assim como ele disse na entrevista que ainda me ama, né? Que tem esperanças. Acho que por si só essas palavras já demonstram que a minha história não acabou no dia 7 de novembro de 2013, nem no julgamento. Tá certo. Obrigado mais uma vez pela tua coragem em expor essa história, tentar conscientizar mulheres e evitar casos semelhantes, histórias parecidas como a tua. Boa sorte. Obrigada. Tá certo? Bom, gente, seguimos aqui no SBT Rio Grande. A polícia investiga as causas do incêndio a um ônibus. Caso que aconteceu em Guaíba, aqui na Estrada do Conde, na região metropolitana. 2 homens pediram para os passageiros descerem e colocaram fogo no veículo. Esta imagem, feita por um morador, mostra o início do incêndio. A nossa lenha, amor. Aos poucos, as chamas tomam conta do ônibus. Por pouco, as labaredas não atingiram uma fruteira. O ônibus da empresa Expresso Açur passava pela Estrada do Conde, em Guaíba, quando foi atacado no início da tarde. Segundo testemunhas, 2 homens fizeram o ônibus parar. A dupla entrou armada no veículo, pediu que os passageiros descessem, espalhou um líquido inflamável e ateou fogo. Saí na rua, vi aquela fumaceira, tudo tampou tudo. Aí eu achei que era aqui, né, na fruteira, né? Aí quando cheguei ali que eu vi que era o ônibus, aí fiquei olhando aqui, mas já não tinha mais o que fazer, né? Os 2 homens fugiram a pé, ninguém ficou ferido. Peritos analisaram os destroços na tentativa de identificar o líquido usado para incendiar o ônibus. A polícia faz buscas na região para tentar encontrar os suspeitos. O Samsung Galaxy A10 chegou com tudo no TIM Controle. E o preço, que já era bom, gente, ficou ainda melhor. Já pensou em pagar uma parcela a menos do seu smartphone só porque fez um post ali no Instagram? No TIM Controle é assim. Em vez de 12 parcelas de R$ 83, seu Samsung Galaxy A10 sai por apenas 11 vezes de R$ 49, mais um post no Instagram. Você vai até uma loja TIM, faz um post e a gente tira a parcela. Mas aproveite logo, porque essa oferta é por tempo limitado. E você que ainda não é cliente TIM, traga já o seu número para o TIM Controle e ganhe 2 GB de bônus de internet todo mês. Traga o seu número para a TIM aqui para Porto Alegre e aproveite. TIM, a evolução não para. A gente segue aqui no SBT Rio Grande falando do caos, né? Do descaso com a saúde pública. Uma unidade de saúde básica de Canoas está há 2 semanas com apenas um médico. Um desses profissionais pediu demissão. A previsão da prefeitura é de que os atendimentos sejam normalizados dentro de 15 dias, quando outro médico já selecionado deve começar a atuar. O Glauco Paza conversou com usuários que sentem na pele o prejuízo da falta de médicos. É um movimento intenso e muita gente reclamando no posto de unidade básica de saúde do bairro Fátima, em Canoas. Aqui não atendiam, no da mulher também não atendiam. E aí o que eu ia fazer? Seu Elvi veio 3 vezes para conseguir atendimento. Me conseguiram com outro médico daí para fazer esses exames, né? Porque nesse caso, se eu perder o tratamento, é um tratamento muito caríssimo. O bairro foi dividido em 2 áreas. Uma delas está sem médico há 2 semanas. A profissional pediu demissão e é difícil calcular o número de usuários que ficaram sem atendimento. Alguns pacientes têm dúvidas sobre a continuidade dos tratamentos. Tem que ser provisório, pelo menos alguém para
no lugar dela, né? Para não ficar assim, a pessoa abandonada agora. Representantes da comunidade dizem que a médica que saiu atendia cerca de 1.500 pessoas por mês e estão preocupados. A população necessita disso aqui, porque procurar a UPA vai sobrecarregar um local que é para urgências e emergências. É isso, 15 dias. Vamos fiscalizar, hein? Fiscalizar essa promessa da prefeitura lá de Canoas. Gente, o SBT Rio Grande desta terça-feira está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Na sequência, tem o time do SBT Esporte, a Débora de Oliveira e o Jeremias Werneck. Eu deixo aqui hoje o meu beijo para minha professora predileta, minha mãe, e para todos os professores desse país que acreditam que transformar através da educação é o melhor caminho. Boa terça-feira para todo mundo. Amanhã eu volto para a reportagem. O André vem para o estúdio. E a bola tá contigo de trivela, Débora. Sabia que eu sou professora formada? Parabéns pra ti, minha querida. Eu sabia. Eu não exerço, sim. Mas eu sou professora formada. Eu sabia sim. Parabéns pra ti também. Obrigada, querido. Tchau, tchau.